Olá a todos, somos alunos do 11º ano de Humanidades e vamos realizar este trabalho onde iremos abordar os grandes temas do século XIX acerca da era da indústria. Esses temas são a concentração industrial e bancária, a concentração industrial, a concentração bancária e a racionalização do trabalho. Em primeiro lugar, vou falar-vos da concentração industrial, que teve como base uma civilização industrial, e as maiores indústrias começaram nos Estados Unidos e na Europa e rapidamente se espalharam por todo o mundo, revolucionando assim a economia mundial. A economia tornou-se tão importante que nos dias de hoje ainda conseguimos perceber isso. Basta olharmos para esta situação atual de pandemia, em que todos os interesses giram em torno da economia. No século XIX passou a ser assim também. O capitalismo industrial, que se trata de uma divisão entre os chefes das grandes capitais, por exemplo, fábricas, e os seus trabalhadores, no fundo é uma relação entre estas duas entidades, começou a aproximar-se do apogeu. Concentração industrial. Pequenas e médias empresas, derivada da concentração industrial que tinha vindo a acelerar na segunda metade do século, vêm-se forçadas a abrir falência e a serem absorvidas pelas grandes empresas, pois não conseguiam acompanhar a evolução tecnológica que as grandes empresas da época tinham. Sendo assim, capazes de inovar e resistir às crises, deixando assim as empresas de pequena e média dimensão para trás. As grandes empresas acabam por se fundir entre si, a fim de criar mais competitividade. Dada esta dinâmica capitalista, acabaram por se construir dois tipos de concentrações industriais, as verticais e as horizontais. A concentração vertical consistia em uma empresa conseguir juntar todas as fases que eram necessárias para a produção, desde a matéria-prima até à própria venda do produto no mercado, que era o caso de grandes grupos siderúrgicos como Krupp e Thyssen, que eram bastante populares na altura. Possuíam minas, altos fornos, fábricas de construção metálica e de maquinaria. A concentração horizontal consistia numa associação de empresas que tinham como objetivo reduzir a concorrência, acordavam entre si as quantidades a produzir, os preços de venda e as datas de colocação no mercado. Na Europa, este tipo de associações ficou conhecido por cartel e foi bastante popular na Alemanha. Muitas vezes juntavam-se as duas formas de concentração e criavam-se grandes multinacionais. A concentração bancária. Os bancos tiveram um papel fundamental no crescimento económico do século XIX. A atividade dos bancos permitia a movimentação das grandes somas envolvidas no comércio internacional e, graças ao crédito, tornou possível a fundação, aplicação e modernização das indústrias. O sistema bancário integrava-se na dinâmica do mundo industrial. Registrou-se um forte crescimento na segunda metade do século XIX, acompanhado pela diminuição do número de instituições. Com isto, os pequenos bancos abrem falência, enquanto que os maiores e mais poderosos bancos vão crescendo e espalhando-se pelo país e pelo estrangeiro, constituindo uma rede tentacular de sucursais. Os bancos também contribuíram para o desenvolvimento industrial, injetando capitais próprios nas empresas, sobretudo nos setores da siderurgia e dos transportes. Em Paris, o banco mais importante era o Banco de Paris, e na Alemanha, o Deutsche Bank. A racionalização do trabalho. Produzir com qualidade e a baixo preço foram dois fatores a implementar pelos empresários com o aumento da concorrência, recorrendo à rentabilização de todos os recursos, humanos e materiais. Posto isto, Frederick Winslow Taylor publicou a obra Princípios da Direção Científica da Empresa, onde dá a conhecer o seu método para rentabilizar o rendimento das fábricas. Método esse apelidado de Taylorismo. O Taylorismo baseava-se na divisão do trabalho ao máximo, selecionando-o em tarefas elementares. Cada operário deveria executar apenas uma tarefa que o seguinte continuaria. Deveria também fazê-la num tempo mínimo, anteriormente definido e de acordo com os restantes elementos da cadeia de produção.
O trabalho mecanizado retirava ao operário toda a sua criatividade e todo o seu saber acerca desta matéria. Resultava então numa produção de objetos iguais, com uma perfeita standardização, ou seja, uniformização dos artigos de forma a permitir o fabrico em série e a produção em massa. Henry Ford foi então o primeiro a pôr em prática as ideias de Taylor, quando, em 1913, para a produção do seu modelo T, introduziu na fábrica uma linha de montagem, segundo os princípios do Taylorismo. Segundo o Taylorismo, o ritmo de produção tornou-se cada vez mais alucinante. Faziam-se chegar as peças aos operários através de tapetes rolantes. Operários estes que trabalhavam como uma autêntica máquina humana. A produção da Ford, dedicada exclusivamente ao modelo T, sempre de cor preta, acabara de se elevar de cerca de 50 mil unidades anuais para 1 milhão. Foram melhorando então as condições, fazendo o tempo de montagem do Ford T baixar para apenas 1h30, baixando então também progressivamente o preço do automóvel. Os operários trabalhavam cada vez mais, e como forma de compensar a dureza do seu árduo trabalho e incentivá-los, Ford decidiu elevar os salários para o dobro. Medida esta que fez com que as condições de vida melhorassem para os operários, podendo também adquirir um automóvel. A empresa de Ford disponibilizou então, em prestações suaves, automóveis para que os seus operários pudessem adquirir, podendo assim recuperar parte do montante despendido nos seus salários. Após o grande percurso empresarial de Henry Ford, uma nova forma de gerir as grandes empresas foi criada, baseada no mesmo, sob a designação de Fordismo. No entanto, o método designado como Fordismo provocou a contestação dos sindicatos tanto nos Estados Unidos como na Europa, onde rapidamente se difundiu. Era criticada a racionalização excessiva, retirando toda a dignidade e criatividade ao trabalho, transformando então os operários em escravos e em meros autómatos. Um bom exemplo deste veloz progresso industrial está presente no filme Os Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Concluindo, verificamos que, devido à Revolução Industrial, o setor da indústria e o setor bancário tiveram um grande progresso, expandindo-se cada vez mais, dando asa a novas técnicas de trabalho e contribuindo para uma grande e importante inovação no século XIX.